E nós já tivemos a proclamação do capítulo 3 do Evangelho de São João, fizemos uma reflexão de 30 minutos nas pequenas salas, e agora, então, nós vamos ouvir uma apresentação sobre esse trecho do Evangelho, que será feito pelo Jorge Ferrari. Explanação, capítulo 3, São João. São João viveu como um nômade, pregando palavras de arrependimento e transformação. Quando começou, os judeus estavam esperando o Messias, que iria libertá-los da miséria e da dominação estrangeira. São João anunciava que a chegada do Messias estava próxima e pedia a adesão do povo, selando-a com o batismo. São João foi preso na Galileia a mando do governador Herodes. Fez isso por causa da Herodíades, a mulher de seu irmão. Quando chegou o aniversário de Herodes, a filha de Herodíades, Salomé, dançou diante de todos e agradou Herodes, que lhe disse que podia pedir o que quisesse e seria atendido. Pressionada pela mãe, ela disse: dê-me como prêmio pela dança, num prato, a cabeça de João Batista. Como João Batista amava a verdade, sempre declarava que não era lícito conviver com a mulher de seu irmão. Apesar de Herodes reconhecer nele um homem justo, não queria matá-lo, mas Herodíades venceu e São João morreu decapitado na prisão. Nascer da água e do Espírito. Analisando o contexto, observamos que a intenção de Jesus é mostrar a Nicodemos que ele estava iludido, achando que sua religião o salvaria. E ser um mestre da lei era suficiente para agradar a Deus. Jesus, no entanto, é claro em dizer a ele que ele precisava nascer de novo para fazer parte do reino de Deus. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos se confunde todo, achando que Jesus estava falando sobre um novo nascimento físico, talvez se confundindo, tendo em mente as falsas ideias de que a reencarnação existia. É então, nesse momento, que Jesus usa uma figura de linguagem muito rica e significados para que Nicodemos entendesse a questão. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água, Jesus usa aqui um elemento que nos aponta para a purificação. A água tem esse forte apelo purificador, lavador, etc. Nicodemos precisaria ser lavado, purificado de seus pecados e pensamentos errados. A água também pode ter sido usada aqui por Jesus para trazer à memória a pregação de João Batista, que era enfático na importância do arrependimento antes de receber o batismo, que era a água, como símbolo daquilo que já havia acontecido no coração da pessoa. O arrependimento e, consequentemente, a purificação dos pecados era um pré-requisito importante para fazer parte do reino de Deus. Nicodemos, figura importante em todo este evangelho, representa a autoridade judaica que reconhece Jesus vem de Deus, mas que precisa romper com sua situação socio-religiosa para poder tornar-se discípulo de Jesus. Para não correr o risco de ser descoberto pelos seus pares, ele vem procurar Jesus à noite. Ao usar a forma verbal sabemos, na primeira pessoa do plural, ele revela que, no fundo,
Na trama do Evangelho, os fariseus sabem que Jesus vem de Deus. Trata-se não de contrapor o nascimento de carne, uma vez que a palavra se faz carne, ao nascimento pelo Espírito Santo, mas sim de afirmar que o nascimento pela carne, por si só, não é capaz de alcançar as coisas do alto, e somente o nascimento pelo Espírito Santo pode dar. Em grego, a palavra traduzida como espírito significa também vento. O nascimento pelo Espírito gera pessoas livres, assim como o Espírito é plena liberdade. Até o versículo 10, Nicodemos aparece como o interlocutor de Jesus. No versículo 11º, o plural das formas verbais, um exemplo, falamos, sabemos, temos visto, recebeis, e etc., é um início de um diálogo de Jesus com Nicodemos, dá lugar a um diálogo cristianismo, nascente com o judaísmo. Há uma pequena ponta de conflito que começa a florar no diálogo. Esse conflito irá crescendo até atingir seu auge no capítulo 8. O conflito é entre Jesus e as autoridades judaicas. E reflete também o conflito entre a comunidade joanina e o judaísmo, com o qual ela se debatia. E, a crer na tradição cristã antiga, estava situado na Ásia Menor, em Éfeso e seus arredores. Esse versículo 13 representa bem o significado da expressão filho do homem desse evangelho. Aquele que vem do céu, ou Pai, e para lá volta. Exemplo de um Midrash no Novo Testamento, evocando o episódio de Moisés que elevou a serpente de bronze em uma haste. Figura do filho do homem que será elevado à cruz. Quem olhava para a serpente, vivia. E quem olhar para o filho do homem na cruz, viverá. Então, esse Midrash que está aqui em cima é a interpretação ou explicação crítica de um texto religioso judaico. Midrash é um gênero da literatura rabínica. O verbo amor também está entre os mais frequentes neste evangelho. O sujeito por excelência desse verbo é Deus, o Pai ou Jesus. Aqui trata-se do amor que Deus tem pelo mundo, a ponto de dar-lhe seu Filho unigênito. Outro verbo frequente, presente, é o dar. Quase sempre o sujeito desse verbo é o Pai, fonte do dom, fonte de todo o dom. Uma das mais significativas afirmações da teologia joanina, o Filho vem ao mundo para não julgá-los, mas para salvá-lo. Os temas do julgamento será desenvolvido nos próximos versículos, não nesses agora, mas nos próximos todos. O julgamento depende de cada um, segundo suas opções, ou pela luz ou pelas trevas, ou pela prática da verdade ou pela prática do mal. Verdade e luz andam juntas. Para quem pratica a verdade, vem a luz. Assim como quem pratica o mal, odeia a luz. Importante notar que a expressão praticar a verdade e não simplesmente dizer a verdade. É preciso que ele cresça e diminua. O João sempre usou essa frase. Né? A expressão que ele cresça e eu diminua significa que devemos colocar Jesus em primeiro lugar em nossas vidas. Né? Mas e não em nós mesmos. Glorificar Jesus é muito mais importante que procurar glória pessoal. Deixar Jesus crescer em nós, diminuirmos, não é anular nossa identidade individual, mas sim mudar nossas prioridades. Essa frase foi dita por João Batista sobre o seu ministério e o ministério de Jesus. Os discípulos de João Batista queriam saber a opinião dele sobre Jesus.
Por que o ministério de Jesus estava tendo mais sucesso que o ministério dele? João Batista explicou que era exatamente isso que precisava acontecer. João tinha sido enviado para preparar o caminho para Jesus. E agora Jesus tinha começado seu ministério. O trabalho de João estava completo. Os discípulos agora deveriam seguir Jesus. João Batista era como o amigo do noivo, que o servia e não era o alvo principal da atenção. O ministério de João Batista precisava diminuir para dar lugar a Jesus. Todos precisavam ouvir sobre Jesus. Quando alguém se converte, o ministério de Jesus cresce. Nosso grande objetivo deve ser contar as boas notícias sobre Jesus para todas as pessoas, para que cada vez mais pessoas conheçam Jesus e o reino de Deus cresça. Nas nossas vidas individuais, devemos procurar conhecer Jesus cada vez mais. Ele precisa ser o centro de cada área de nossas vidas. Quanto mais buscarmos a Jesus e nos submetermos a Ele, mais Jesus cresce dentro de nós. João Batista foi famoso e teve muitos seguidores. Mas tudo o que ele dizia e fazia apontava para Jesus. João não pregava por causa da fama, nem pelo privilégio. Ele trabalhava para que Jesus recebesse a glória. Por isso, quando Jesus começou a ter mais seguidores, João Batista não sentiu inveja, mas ficou muito feliz. Seu grande sonho estava cumprido. A informação de que Jesus batizava é própria do Evangelho segundo João. Esse batismo ainda não é o cristão, possível apenas após a morte e a ressurreição de Jesus, mas um batismo análogo àquele de João. Localização incerta, talvez em algum lugar no Vale do Jordão, entre o Lago da Galileia e o Mar Morto. O judeu, em quem os discípulos de João polemizam, pode ser o próprio Jesus. De fato, eles vão a João e falam de Jesus, que também está batizando. A resposta de João reafirma seu testemunho a respeito de Jesus. João se compara ao amigo do noivo, aquele que, no ambiente cultural, bíblico, preparava para o noivo a festa do casamento. Ao ouvir a voz do noivo que chega, sua alegria torna-se completa. Mas aí seu papel já terminou, e é o momento de o noivo crescer em importância, pois é para ele que a festa foi preparada. O pai ama o filho. Esses versículos, de 31 a 36, formam um sumário de transição, retomando alguns dos temas principais do capítulo. Testemunho que Jesus dá das coisas do alto, o amor do pai pelo filho, que tudo entrega em suas mãos, o julgamento de cada um por sua própria atitude diante do filho. A menção de ira de Deus está em sintonia com o modo de pensar bíblico, de que Deus não pode aprovar nenhuma situação de injustiça e pecado. Tanto pode ser compreendido, quanto que o filho, porque do enviado do pai, dá o Espírito sem medida. Eu falei para vocês, mas pai, filho. Bem, após essa exposição, nós iremos novamente para as pequenas salas para continuar o debate sobre esse trecho do Evangelho. Agora, sempre lembrando que é o momento de trazer para as nossas vidas qual é o significado desse trecho do Evangelho para você. O que ele te questiona, o que ele te propõe e que atitudes você vai ter a partir dessa nova interpretação do texto bíblico. E que resposta você vai dar para o Senhor. Então, serão mais 30 minutinhos e retornaremos posteriormente para esta sala principal. Até já.